Oi, eu sou Bruna Leite e eu sou da Universidade de Brasília, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e o nome do meu projeto de iniciação científica é Arquitetura no Estado Novo, a presença do neocolonial em edifícios institucionais em Cuiabá. Eu fui orientada pelo Pedro Paulo Palazzo e a colaboradora para esse trabalho foi a Evelyn Biasati. Bom, para introduzir o meu trabalho, o regime ditatorial do governo de Getúlio Vargas, conhecido como Estado Novo, que durou entre 1937 e 1945, foi marcado por um projeto de integração do território brasileiro, que foi denominado como Marcha para o Oeste, e visava o desenvolvimento econômico, político e populacional das regiões interioranas do país, através do estímulo à ocupação territorial. Então, foi nesse contexto que Cuiabá, a capital do Mato Grosso, recebeu esses incentivos do governo federal com o propósito, né, de promover esse progresso e a modernização da capital do estado. Foi encomendado, então, uma série de obras cívicas que deveriam modernizar e trazer esse progresso à cidade de Cuiabá, e para isso foi escolhido a construtora Coimbra Bueno, que também foi responsável pela construção da cidade de Goiânia, a capital de Goiás, e então as obras foram executadas em Cuiabá durante o final da década de 30 e ao longo de 1940. E dentre as obras construídas nesse período, é importante esclarecer que existem duas categorias que foram separadas dependendo de onde vinha o capital para a construção dessas obras. Então, a primeira é o conjunto que se denomina obras oficiais, que de fato foi batizada pelos agentes políticos envolvidos na época, e o capital para a construção dessas obras vinha direto do governo. E o outro conjunto, que pode ser chamado de outras obras cívicas, é uma denominação criada para esse trabalho por questões de conveniência, já que não existe um nome oficial para essas demais obras que foram construídas na época. E o capital para essas obras tinha uma origem de outras fontes institucionais. No campo da arquitetura, a primeira metade do século XX foi um período muito caracterizado pelo surgimento de diversas tentativas de uma renovação estilística na arquitetura, como no caso da arquitetura neocolonial, que era caracterizada pelo estudo e o resgate de elementos construtivos e decorativos de edificações do período colonial. E um fato importante é que essa arquitetura carregava uma ideologia ligada ao patriotismo e da valorização da produção nacional. O neocolonial, então, foi amplamente utilizada no eixo Sudeste e Sul e teve seu ápice como ideologia na década de 1920 e muito utilizada numa escala considerável durante toda a década de 1930 em diversas construções pelo país, sobretudo em residências. Bom, para a metodologia do trabalho, foram selecionadas 8 edificações que pudessem representar essa produção de arquitetura neocolonial no período Vargas, em Cuiabá. Então, dentre as obras oficiais, nós temos o Centro de Puericultura e Maternidade, o Hotel das Águas Térmicas, o Grande Hotel e a Residência dos Governadores. E, no conjunto chamado de outras obras cívicas, foram analisados o 16º Batalhão de Caçadores, o Palácio Arquiepiscopal, o Abrigo Bom Jesus e a Casa de Júlio Miller. E a análise dessas obras, ela se deu por meio das fontes bibliográficas primárias, obtidas através de processos de tombamento e projetos arquitetônicos obtidos em arquivos públicos do Estado, também consultas à hemeroteca e fotografias feitas em loco. Então, a partir desses dados que a gente coletou, nós realizamos uma catalogação e fichas dessas características, onde foi possível a sumarização dos dados dispersos das fontes primárias e a comparação entre os dados de uma fonte e outra para verificação das informações através de validação cruzada. Então, para os resultados, nos edifícios cuiabanos, é possível perceber que, juntamente com a arquitetura da Arte Deco, o neocolonial foi consideravelmente explorado e ambos foram utilizados como linguagens representativas do progresso e da modernidade. E, embora essas duas tendências sejam predominantes, é possível encontrar o emprego de mais de um estilo arquitetônico em um mesmo edifício, como o neobarroco, o neoclássico e o estilo Missões também, por exemplo. Aqui nós temos a Residência dos Governadores, que foi construída entre 1939 e 1941. Embora sua fachada seja livre de ornamentações, o volume apresenta um destaque nos arcos sequenciais, que formam varandas e marcam as entradas principais da edificação, o que é uma incorporação dos aspectos da versão. Então, em sua maioria, os edifícios eles apresentam uma preocupação maior com as questões funcionais e buscam resolver a estética do edifício com um jogo de volumes em vez de elementos decorativos. Então, em Cuiabá, foram encontrados esses edifícios que usam a arquitetura neocolonial em um estágio de simplificação, como a gente pode ver no Grande Hotel e no Abrigo Bom Jesus. Para a análise da casa de Júlio Miller, foi realizada uma comparação entre esse projeto arquitetônico e alguns publicados pela revista Acrópole, que são geralmente edificações situadas na região sudeste. Então, ao observar os projetos residenciais na revista e este em Cuiabá, é possível notar que, a partir da década de 1930, o emprego da linguagem neocolonial se dava, em sua maior parte, né, mas um sentido
se dava mais em sentido estilístico, por ter se tornado muito popular, do que devido a um motivo ideológico nacionalista, como era na década de 1920. Então, como conclusão, a gente pode afirmar que, a partir da análise realizada, é possível notar que, diferente do que aconteceu na década de 1920, os edifícios que usam da linguagem neocolonial no final da década de 1930 já não carregam os valores iniciais do movimento que impulsionaram o surgimento dele. Então, tal fato se faz mais evidente ainda nessa afirmação da mesclagem dos estilos, sendo mais uma opção estética você optar pela arquitetura neocolonial do que uma opção ideológica. Assim, embora a arquitetura neocolonial ela incorpore elementos das construções do passado, pode-se afirmar, por fim, que são obras modernas, sim, no sentido que empregavam novas técnicas e adaptaram às novas demandas sociais, na disposição da planta, na implantação do lote, por exemplo. Então, esse foi meu trabalho, essas foram minhas considerações finais. Muito obrigada pela atenção